Você está em O Guarda Livro Talks, o seu canal de informação. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós estaremos abordando um assunto que trouxe algumas dúvidas no início desse mês de agosto. E o nosso tema é: governo isenta a comunidade religiosa de imposto? Será que realmente foi isso que aconteceu? No dia 29 de julho de 2022, a Receita Federal ela publicou o ato declaratório interpretativo número 1, que trouxe, como foi falado, trouxe algumas dúvidas com relação a se a Receita Federal estaria isentando a comunidade religiosa do imposto de renda. O ato declaratório diz o seguinte: a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, no uso da atribuição que lhe confere o anexo 1 da Portaria Receita Federal número 20, de 5 de abril de 2021, tendo em vista o disposto no parágrafo 13, 14 e 16 do artigo 22 da Lei número 8.212, de 24 de julho de 1991, declara: artigo 1º. Os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministros de confissão religiosa, com os membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do mister religioso ou para subsistência, não são considerados como remuneração direta ou indireta nos termos do parágrafo 13 do artigo 22 da Lei número 212 de 1991. Mas o que diz esse artigo 22 da Lei 8.212? Esse artigo, ele trata da contribuição previdenciária. Mais especificamente, no item 3 do referido artigo, que está inserido no capítulo 4, cujo tema é da contribuição da empresa. Embora as organizações religiosas elas não sejam consideradas empresas, por elas não terem essa finalidade de arrecadação com fins lucrativos, ou seja, elas são instituições sem fins lucrativos, mas elas, em alguns aspectos, elas se parecem ou se confundem com uma empresa, porque ela possui algumas obrigações em comum, tá? E uma delas é que as instituições religiosas, elas pagam ou contribuem com 20% de forma patronal para a Previdência. É a famosa contribuição patronal. Em cima da folha de pagamento de seus colaboradores, sejam eles regidos pela CLT ou regidos ou de forma autônoma, além da retenção que é feita em cima dessas remunerações, as organizações elas contribuem com 20% para a Previdência. Isso está inserido no item 3 do artigo 22 da referida lei que nós acabamos de citar, que diz o seguinte: 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês aos segurados contribuintes individuais que lhe prestam serviço.
né? Então, aqui ela está falando justamente dos autônomos, né? E os ministros religiosos, eles se enquadram nessa categoria, né? Para a Receita Federal, no tocante ao imposto de renda, como autônomos. Na Previdência, nós vamos verificar aqui que o entendimento é um pouco diferente, né? Continuando no ato declaratório, no seu parágrafo 1º, ele vai abordar o seguinte assunto, né? Ele vai falar sobre as diferentes formas que essas organizações elas têm de repassar esses valores aos seus ministros, né? Pode ser referente à antiguidade na instituição, né? Então, elas podem abordar critérios diferentes para repassar esses valores. No seu parágrafo 2º, ela diz que somente será considerado remuneração as parcelas pagas com características e em condições que comprovadamente estejam relacionadas à natureza e à quantidade do trabalho executado. Ou seja, se eu contrato, né, se eu tenho lá um ministro religioso e eu dou meta para ele alcançar, né? Então, se a gente faz esse contrato, aí sim, o entendimento é que esses valores, esses montantes, serão considerados remuneração. Fora isso, né, para contribuição previdenciária, esses valores não serão considerados. Por quê? Porque esses ministros, eles não possuem vínculo empregatício de nenhum tipo com essas organizações, né? Com essas instituições. Ele pode, a qualquer momento, sem ônus para uma das partes, esse contrato ser reincidido. Ele pode sair da instituição, a instituição pode não querer mais trabalhar com esse ministro, e isso não tem nenhum tipo de relação de trabalho, de obrigações de ambas as partes. Por isso que não é considerado remuneração, tá? Com fins de vínculo empregatício. Tá? Então, esses somente, tá, nesse caso. E no artigo 2º, referido ato declaratório, né, ele vai estabelecer que não tem nenhum problema a organização estabelecer relação de emprego com seus ministros ou membros. Tá? A primeiro momento, o entendimento é que eles não possuem. Mas se a instituição falar assim, não, eu quero contratar, ele tem uma qualificação que pode ser aproveitada dentro da instituição, então ela pode sim contratar, não tem nada que impeça isso. Porém, né, fora a contratação, o entendimento é que não se tem vínculo empregatício. E como é que funciona hoje a contribuição previdenciária? Hoje nós possuímos, né, o governo lançou dentro, né, de uma gama, né, de serviços digitais, né, a gente chama de escrituração digital, né, nós temos o e-social, que é uma ferramenta que está vinculada, né, a um software contábil, né? O contador, as empresas de recursos humanos, elas adquirem um software
que vai gerar um arquivo XML, né? Após a elaboração da folha de pagamento, vai ser gerado um arquivo XML que vai ser transmitido para a base de dados da Receita Federal. E aí vai ser calculado um DARF da contribuição, tanto patronal, os 20% que nós falamos, como a retenção que é feita no Olorite, né, no contra-cheque ou no recibo de RPA, né, um recibo de autônomo, essas contribuições. Tá? Mas antigamente, né, não tão longe assim, nós tínhamos um sistema que ainda é se utilizado para recolher hoje somente o fundo de garantia, que é o GFIP, né? Mas um tempo atrás ele era usado tanto para geração dessa guia de contribuição previdenciária quanto para o fundo de garantia. E no seu manual, né? No item 15.2, ele traz uma série de relações, uma série de itens, né, que fazem menção à não incidência, né, da contribuição nesse programa. E no seu item, né, no item 15.2, lá no item 35, ele diz o seguinte, né? Valor despendido por entidade religiosa ou instituição de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência, desde que fornecido em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. Então, novamente, nós vimos aqui que a letra é exatamente a mesma no ato declaratório interpretativo, né? Que já se tinha essa orientação de que se a relação dessa remuneração não tem a ver com uma meta a ser alcançada, então ela não deve compor, né, a remuneração, a base de cálculo para a contribuição patronal. No caso, nesses ministros, eles vão recolher de forma individual, né, como contribuinte individual. Eles vão gerar uma guia, né, código 1007, uma guia de GPS, e vão fazer a sua contribuição ali individualmente, né? Não tendo essa obrigatoriedade repassada para as instituições. Então, como nós vimos aqui, não é algo novo, tá? Não é algo novo a ser... que foi criado agora recentemente, né? Chegou até a ser veiculado, né, em alguns meios de comunicação, né, de que o governo estava em época de campanha isentando, né, a comunidade religiosa de imposto. Mas, na verdade, só teve que ter essa reinterpretação, né, porque nós deixamos de usar esse sistema da GFIP para recolher e migramos para um novo sistema, né, o E-Social. Então, nós só tivemos, né, essa reafirmação do que já era praticado. Tá? Então, deixe seu comentário aqui, caso ainda haja alguma dúvida. Na medida do possível, eu estarei respondendo todas as questões aí, né, que vocês necessitarem ou demandarem.